Bem, pessoal, estamos aí na nossa quarta aula, onde eu vou falar sobre a motivação da criação da engenharia de software. Não vou abordar sobre como ela foi de fato criada. Na verdade, eu quero motivar a engenharia de software, tá? Porque na aula, na verdade, de amanhã é que nós iremos, de forma síncrona, tratar sobre esse fato histórico, né? Eu estou ainda no campus aqui, está chovendo muito. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Então vamos lá. Bem, a gente poderia desenvolver software sem seguir técnicas, padrões, formas de desenvolver padronizadas, né? Na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa, construir qualquer coisa de uma maneira por tentativa e erro, achando que está fazendo da maneira certa, testando de uma maneira que nenhuma outra pessoa testou, fazer por mim mesmo, né? A gente chama isso, na verdade, de uma forma empírica, né, de se construir algo. O método empírico é um método de construção de produto, de realização de trabalhos, que não é um método padronizado por uma comunidade de pessoas. É um método que é difícil dizer se existe forma melhor do que outra, ou se ambas são formas empíricas de se construir algo. Então a gente constrói de forma empírica baseado no nosso conhecimento, sem padrões, sem a análise de como fizeram antes, sem um histórico, né? Então é basicamente por tentativa e erro. E isso resulta, essa forma de se construir algo traz diversos problemas, né? Quando você constrói algo de uma maneira empírica, você acaba tendo alguns problemas com o produto, não somente com o produto, inclusive, mas com a forma em que o mesmo foi construído. Isso também acontece com software, né? Isso não quer dizer que tudo que é construído de uma forma não empírica não é passível de erro, muito pelo contrário, mas utilizar os métodos empíricos, métodos não padronizados, nos traz uma série de problemas, desde problemas relacionados a planejamento, a prazo de entrega. É difícil de estimar prazo de entrega, tá rolando alguns trovões aqui, espero que não esteja aí atrapalhando o som. É difícil estimar custo do produto, né? É complicado para se adicionar novas funcionalidades ao produto, novas características, para se fazer a própria manutenção do produto. É muito complicado para adequar aquele produto a padrões pré-estabelecidos. Também é difícil, né? E por fim, para a realização de testes, também pode ser considerado um problema de se construir software, ou melhor, de se construir qualquer produto sem seguir, né, na verdade, técnicas que sejam provadas, comprovadas ao longo da história, né? Na verdade, quando a gente utiliza padrões, técnicas que são amplamente testadas, provadas, comprovadas de que são técnicas adequadas, a gente constrói produtos mais confiáveis. Isso, na verdade, a gente chama de método científico. O método científico define uma série, claro, isso depende de área de conhecimento para área de conhecimento, né? Então, na medicina, por exemplo, um método científico define que algumas ferramentas precisam ser utilizadas de determinada maneira, os trovões, que a higiene do paciente em uma cirurgia deve ser feita de determinada maneira,
que o procedimento em cima de um paciente tem que ser feito seguindo alguns protocolos, né? Na engenharia, um prédio ele tem que ser construído de acordo com alguns padrões, respeitando algumas leis matemáticas. Então tudo isso é método científico. Eu não posso construir um prédio ou cuidar de um paciente simplesmente por achismo, simplesmente porque comigo deu certo, né? Então isso não é método científico. Quando eu tomo alguma conclusão e considero essa conclusão universal, baseado naquilo que funcionou comigo, esse não pode ser caracterizado um método científico. Isso, inclusive, a gente tem visto muito nos tempos de pandemia, né? Pessoas que dizem que algo funciona ou que não funciona, baseado apenas em ou achismo, ou porque funcionou com uma amostra muito pequena de pessoas, mas que não foi amplamente testado de acordo com prerrogativas da própria ciência, né? Então, o método científico segue, na verdade, leis, padrões que foram testadas e amplamente testadas, tá? Por uma comunidade de pessoas de diferentes locais, diferentes espectros filosóficos, ou enfim, para que aquela lei, aquele padrão não tenha nenhum tipo de viés. Claro, o viés ele sempre vai ser mínimo, ele vai existir, mas o objetivo do método científico é sempre diminuir esse viés, né? O método científico permite planejamento, né, para que um produto ele seja construído, né? É importante também entender que um plano não quer dizer que ele vai ser seguido de forma estrita. Isso é uma característica que eu faço questão de enfatizar, porque na engenharia de software isso é muito real, pouco diferente de outras engenharias. A gente planeja algo, mas existem várias variáveis, né, no meio do caminho que a gente tem que adequar o nosso plano, o nosso processo, tá? Justamente pelas características do produto que a gente está construindo. É um produto que tem características não tangíveis, é um produto que tem uma característica de o próprio cliente, o próprio usuário ter dificuldade para expressar o que ele quer, né? É um produto que a gente que é maleável, que ao longo do processo muda bastante, pode mudar bastante. Então, isso não quer dizer que o plano não é importante ao construir um software, né? Uma característica do método científico, uma característica que é muito importante e infelizmente também é muito pouco valorizada por aqueles que são leigos no que diz respeito ao método científico, que é o quê? Estudar os trabalhos relacionados. É por isso que quando vocês fazem o TCC de vocês, o trabalho de conclusão de curso, vocês têm que fundamentar não somente teoricamente o trabalho de vocês, apresentando conceitos, mas vocês têm que mostrar os trabalhos relacionados, né? Por quê, Bruno? Não somente para fundamentar, mas para que você possa comparar o seu trabalho, né? A gente tem que entender que na ciência a gente não diz se algo é bom ou ruim. A gente tem que comparar de forma quantitativa e também comparativa quando possível, né? Então, e sempre comparar quantitativamente significa dizer: este trabalho é bom, este algoritmo é bom, este remédio é bom. Por quê? De que maneira objetiva? É bom porque de uma amostra de X, de 100 pessoas, resolveu o problema de 99, de 98, quando o produto anterior, um produto similar, resolveu de 60 pessoas numa população de 100, por exemplo, né? Então, os trabalhos relacionados auxiliam não somente na construção do produto, mas também na avaliação sobre se aquele produto é um produto considerado adequado, né? Então, de acordo com o método científico, a gente constrói o produto através de experimentos
e verifica se esse produto está de acordo com critérios de qualidade também através desses experimentos e através de métricas que são amplamente conhecidas sobre se esse produto, esse experimento é válido ou não. Então, o produto, independentemente do que seja, que segue um método científico, ele é posto à prova, inclusive, e isso é muito real, né? Isso fica muito fácil de se ver hoje com as vacinas, ele é posto à prova em diferentes fases. Com software é muito assim, né? Então a gente tem a versão beta, a versão os testes unitários do software, das classes, por exemplo. Nós temos diferentes tipos de testes até que chegue a versão beta, até que finalmente seja lançado a versão final do software, né? Então fica muito claro aí, né, qual é que é o melhor método, melhor, embora esteja aí de forma subjetiva, a gente pode comparar de forma quantitativa. Só é pegar os resultados, os produtos construídos pelos dois métodos. Qual que seria o melhor? O científico ou empírico? Né? Então, apesar de burocrático, no método científico a gente consegue prover planejamento, qualidade, respeito aos padrões e, para citar só 3 fatores, né? E foi assim, na verdade, que surgiu a ciência das engenharias, né? Através de método científico que a gente consegue construir pontes. É através de método científico que a gente consegue construir uma linha de produção automotiva. Né? Através de método científico que a gente consegue fazer as obras de engenharia elétrica. Então nós temos aí, só para citar 3 tipos de engenharia, né? Civil, elétrica, mecânica, automobilística. E a gente quer agora pontuar onde é que a engenharia de software está localizada. O que é que a engenharia de software tem a ver com tudo isso, né? A engenharia de software define técnicas, métodos e ferramentas para se desenvolver sistemas. Então a gente pode ir lá para uma definição original, porque é uma definição lá de 1969, que a gente vai ver na aula de amanhã, nossa aula síncrona. Por que é uma definição original? Porque foi nessa época, entre a década de 60, na década de 60, que a engenharia de software foi criada, o termo foi cunhado, foi quando alguns engenheiros se reuniram, né, e discutiram sobre alguns problemas da indústria de software na época. E daí eu trouxe essa definição de Fritz Bauer, que diz que a engenharia de software é o estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de engenharia, de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais. Então preste atenção, né? Como eu disse, na próxima aula a gente vai ver a relação dessa definição com o surgimento da engenharia de software. Mas o que eu posso adiantar é que essa definição ela diz pouco sobre aspectos técnicos da qualidade de software, né? Essa definição não trata, por exemplo, diretamente da necessidade de satisfação do cliente, que é algo que é importantíssimo em software, ou sobre a entrega do produto, sobre a qualidade do produto, sobre prazo de entrega. Ela não faz menção, por exemplo, sobre métricas que possivelmente poderia avaliar essa qualidade, validar essa qualidade. Essa definição não fala sobre processo de software. O que é processo de software? É o caminho que deve ser percorrido para se desenvolver o software, a maneira de se construir software, né? Mas apesar disso, né, por ser uma definição original, ela nos fornece uma base sobre o que é a engenharia de software. Mas quais são, destacando aqui esses termos, quais são os sólidos princípios da engenharia de software, né? Quais são os sólidos princípios? Como criar um software de maneira econômica? Essa definição ela não traz. A gente vê que existe um mundo por trás dela, né, que a gente precisa refletir. Como criar de maneira econômica um software que seja confiável, por exemplo, né, e que funcione de forma
eficiente? O que é confiável? O que é eficiente? A gente precisa pensar sobre isso. Outra questão: o que é necessário para desenvolver programas de computador que funcionem de forma que funcione em máquinas reais, né? Que funcione em máquinas reais. Inclusive a gente tem que refletir sobre o seguinte: o que naquela época se pensava sobre máquinas? Hoje a gente entende máquina, um celular é uma máquina, mas naquela época, né, período de Guerra Fria, que eram máquinas? A tecnologia da informação existia ou existia simplesmente uma engenharia da computação, né? Então Fritz Bauer ele definiu a engenharia de software com a mente do homem daquela época, né? E daí a gente vai para uma definição que acaba trazendo algo mais completo, né? Que é do I3E. O I3E é talvez a maior organização de padrões da engenharia em geral e está extremamente envolvido com a engenharia da computação e a ciência da computação. Definição de 1993, que diz assim: a aplicação de uma abordagem sistemática, ou seja, engenharia é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento. Olha, sistemática, existem fases, né, de ser aplicada, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento. Para a operação, ou seja, não é só desenvolvimento, né, mas também para o uso do sistema e para a manutenção do software. Isto é a aplicação da engenharia de software. A aplicação da engenharia de software é, de forma sistemática, disciplinada e possível de ser medida, atuar no desenvolvimento, na operação e na manutenção do software. Beleza, primeira definição. A segunda definição é estudar abordagens para se resolver tudo isso. Então veja só, a I3E como conseguiu ser completa, embora aqui não define exatamente o que é cada uma dessas coisas, mas ele diz: a própria engenharia de software é a ciência que vai estudar como fazer isso, né? Então, uma abordagem sistemática, disciplinada e possível, né, aplicada por uma equipe de desenvolvimento, pode ser pesada, pode ser um trabalho árduo para uma equipe, né, você fazer um desenvolvimento de um sistema, por mais complexo que seja, de forma disciplinada, sistemática, herdando princípios da engenharia convencional, né? Mas para outra equipe pode ser tratado de forma mais leve, né? Então o fator humano ele é muito importante aqui. Na engenharia de software, a gente produz software. Dificilmente você vai ver uma máquina produzindo software, como você vê na indústria automotiva, como você vê na engenharia civil, né? Então o fator humano envolvido no desenvolvimento de software é o que traz também um conceito muito importante, tá? Isso é muito importante da engenharia de software, que eu inclusive falei na aula passada, que eu gravei hoje, que é o conceito da agilidade, o conceito da adaptabilidade. Então a gente vai ver, e eu espero que dê tempo para isso, um pouco sobre equipes multidisciplinares, equipes que são auto-organizáveis, tá? Isso é uma característica da engenharia de software contemporânea, inclusive. Então, pode-se dizer que a engenharia de software é uma tecnologia em camadas. Claro, esse gráfico que eu vou mostrar aqui herda um pouco, principalmente a base, da engenharia convencional. Por quê? Sua base é o foco na qualidade. Toda engenharia, na verdade, deve estar fundamentada no comprometimento com a qualidade, né? Senão não é engenharia. Então a qualidade é a pedra fundamental de toda e qualquer engenharia e também da engenharia de software. O processo, por sua vez, se você for ver, qualquer engenharia vai ter esse conceito de processo, né? De como construir um software, como construir um produto qualquer. Embora eu seja leigo nas outras engenharias, mas eu imagino que uma característica que a engenharia de software tem que as outras não têm é que a engenharia de software define
diferentes processos. Eu penso, eu posso estar errado, que a engenharia convencional, civil, de materiais, talvez a de produção não, né? Mas assim, essas engenharias mais tradicionais, elas melhoram processos. Eu penso que possa ser mais ou menos assim. Na engenharia de software não, nós temos diferentes processos que possuem, por sua vez, diferentes conjuntos de atividades, de ações, de tarefas a serem realizadas para produzir um produto. Então os processos eles formam a base para a engenharia de software, tá? E essa liga que mantém a, 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 a qualidade, né? Com as ferramentas e os métodos a serem utilizados. Então o processo de software constitui a base para o controle do gerenciamento de projetos de software e estabelece o contexto no qual são aplicados métodos técnicos, tá? E os seus respectivos produtos, tá? Então é aqui no processo que se define, por exemplo, quais são as atividades, quais são inclusive os papéis das pessoas que estão envolvidas, quais são os marcos, como assim, Bruno? As entregas, normalmente na engenharia de software, as entregas elas são incrementais. Eu não entrego o produto só no final do processo. Tem entregas incrementais, né? Então, no contexto de engenharia de software, processo não é uma prescrição rígida, e eu falei sobre isso na aula passada. Aliás, falei sobre isso hoje já, sobre planejamento. Não é uma prescrição rígida de como desenvolver um software. Ao contrário, tem que ser adaptável. Tem que possibilitar às pessoas que são o principal ativo de uma indústria de software, né? Tem que permitir às pessoas a realizar o trabalho de selecionar e escolher o conjunto apropriado de ações e tarefas. Por isso que a gente vê aí o escritório do Google, como é que ele é? Um escritório que permite certo tipo de criatividade em ambientes leves, em ambientes que permitem você se exercitar, você jogar, você descansar, né? E isso várias empresas, grandes ou pequenas, na área de desenvolvimento de software. Então a intenção é, no final, sempre entregar software não somente dentro do prazo, mas software com qualidade, né, para que possa satisfazer aqueles que financiaram o desenvolvimento daquele software. Os métodos de engenharia de software fornecem as informações técnicas para desenvolver o software, né? Então, os métodos eles envolvem uma gama de tarefas, incluindo comunicação, como fazer análise de requisitos, como modelar os objetos de software, como realizar teste, como fazer o suporte, evolução do software. Então, os métodos de engenharia de software baseiam-se em um conjunto de princípios básicos que governam cada área da tecnologia e incluem diversas atividades, inclusive de modelagem, inclui técnicas diferentes, inclusive pode incluir ferramentas, né? Que é o nosso pico da nossa pirâmide, aí, a nossa última camada, onde fornecem suporte, né, às ferramentas, sejam eles automatizados ou não, para que o processo ele seja bem executado com os seus respectivos métodos. Então, quando as ferramentas são integradas de modo que a informação, de modo que as informações criadas por uma ferramenta possa ser usada por outro, é estabelecido um sistema para suporte ao desenvolvimento de software denominado engenharia de software com auxílio de computador. É um sistema, ou melhor, é uma ferramenta, case. Tá? Ferramentas, cases são as ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de software. São ferramentas de modelagem, são ferramentas que permitem eu articular artefatos de software, dentre outros. Tá? Então, para a gente finalizar, eu queria sugerir aí 4 vídeos para vocês. Eu queria muito discutir, ter um feedback de vocês sobre esses vídeos. É de um canal que eu particularmente gosto bastante, tá? Basicamente é o seguinte, eu queria que você assistissem na ordem. Primeiro, o que faz o engenheiro de software. Depois, o que faz o analista de software, né? Feito isto, eu queria que vocês
eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui, que é um vídeo, se eu não me engano, de 2015, que eles tratam sobre a possibilidade de regulamentar a nossa profissão de engenheiro de software, na verdade. Né? Na verdade, todas as profissões relacionadas a desenvolvimento de software. Então aqui foi antes da regulamentação. Então seria muito interessante vocês assistirem a opinião deles, né? E aqui eu queria que vocês assistissem depois que a regulamentação da engenharia de software ocorreu. Seria muito interessante para que vocês possam... Vocês vão entender o que eu quero. Eu quero que vocês façam esse link, tá? E a gente vai conversar na aula que vem sobre isso, tá? Eu agradeço. A gente... Amanhã, na aula síncrona, vai tentar bater aí um papo legal sobre tudo que a gente viu essa semana, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um abraço.